Todas as manhãs, você acorda, mas quase nunca é você mesmo que desperta. É o piloto automático que assume. O corpo cansado, a mente apressada, o peso invisível do que precisa ser feito, e antes mesmo de perceber, você já está no mundo menos, mas ainda não está em si. Você levanta como quem é puxado por algo que não escolheu. Anda como quem precisa correr para alcançar o tempo. Vive como quem não está acordado de verdade. E aos poucos, sem perceber, se esquece de si. Mas e se o verdadeiro milagre da manhã não fosse acordar cedo? E se não fosse sobre produtividade, desempenho ou performance? E se fosse sobre algo muito mais profundo, menos algo que começa no silêncio, não no despertador? Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez o grande erro da vida moderna seja justamente esse: acordar todos os dias olhando para fora, para o celular, para as redes sociais, para as notificações, para as demandas, para o relógio, e assim, sem perceber, nos tornamos marionetes do tempo, reflexos do ambiente, estranhos na própria rotina. Mas e se, por um instante, você pudesse abrir os olhos e antes de tocar o mundo, tocasse a si mesmo? E se a primeira luz do dia não viesse da tela, mas da sua consciência? E se a primeira tarefa do dia não fosse responder mensagens, mas se encontrar? Esse é o verdadeiro milagre da manhã. O momento em que, antes de ser funcionário, mãe, pai, estudante, profissional, você volta a ser alma, presença, consciência, você volta a ocupar o seu próprio corpo. E nesse instante, tudo muda. Porco Self, esse centro profundo da psique, El Sussurra, e só se revela quando você cala o mundo e escuta com o corpo inteiro. Acordar cedo. Nesse contexto, não é questão de orgulho, mas de reconexão. Não é sobre vencer o sono, mas sobre impedir que o dia te arraste para longe de você. Se você não ocupa seu lugar interior logo cedo, o mundo o ocupará por você. O ego acorda faminto por validação. A sombra com sede de repetir padrões antigos, e se você não tiver desperto de verdade, passará o dia como quem dorme de pé, reagindo a tudo, se esquecendo de si, se afastando do que realmente importa. O primeiro gesto ao acordar não deveria ser correr, deveria ser voltar para o corpo, sentir a respiração, observar os pensamentos sem julgá-los, apenas estar. E via o inconsciente não como um inimigo, mas como um território fértil, onde mora tudo o que foi esquecido, negado, reprimido. Ao despertar com presença, você começa a visitar esse território, começa a reconhecer traços seus que foram engolidos pela rotina. Começa a ouvir aquela parte sua que sempre soube o que precisava menos, mas que você aprendeu a ignorar. Levantar-se cedo com intenção é abrir espaço para a individuação, o processo de se tornar inteiro. O momento em que você deixa de ser o que o mundo moldou e começa a esculpir aquilo que nasceu para ser. É ali, naquele silêncio sagrado, entre o travesseiro e o primeiro passo no chão, que o milagre acontece. Você lembra quem é, você volta para o centro. Você assume a criação da sua própria existência. Mesmo que lá fora o mundo esteja em ruído, caos ou distração, dentro de você nasce um núcleo de calma, uma âncora, uma base. E esse núcleo não é criado. Ele sempre esteve lá. Você apenas estava longe demais para ouvi-lo. O milagre da manhã não está no despertador, está no despertar. Está em transformar a primeira hora do dia num ritual de reconexão, em escolher ser criador da própria vida e não apenas executor de tarefas. É nesse momento que você olha para dentro e diz: eu cheguei, estou aqui, e hoje será guiado por mim. Essa escolha muda tudo, porque não é só a produtividade que se transforma, é o modo como você existe. Quem começa o dia se pertencendo, dificilmente o termina se traindo. As primeiras horas da manhã são como um espelho limpo. Antes que o mundo encoste seus dedos nele, você ainda pode se ver. Mas a maioria desperdiça esse instante, porque acorda fugindo de si, da inquietação, desconexão, da sensação incômoda de estar longe de quem se é. Então liga a TV, abre o celular, mergulha na rotina como quem mergulha num rio sujo e turbulento, sem perceber que está se afastando da única chance de ouvir a própria alma. E dizia: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é por isso que o silêncio da manhã é tão poderoso. Ele revela o que você preferia não ver. É no vazio do amanhecer que surgem os pensamentos reprimidos, os sentimentos enterrados, as perguntas evitadas. A maioria confunde isso com fraqueza, acha que sentir é regredir, quando na verdade é o primeiro passo da cura. Todo desconforto que emerge no início do dia não é um inimigo,
É um pedido de escuta. A sombra que aparece ali não quer te derrubar. Ela quer ser reconhecida, e quanto mais cedo você senta com ela, olha nos olhos dela, mais inteiro você se torna. Esse é o ponto central do milagre da manhã, à luz da psicologia profunda. Não é sobre produtividade, é sobre presença. Não é sobre vencer o dia, é sobre vencer o automatismo que te desconecta de si mesmo. Não adianta cumprir 1000 tarefas se você não está em paz com o que sente. Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. Não adianta parecer forte se, por dentro, você se abandonou. Criar o hábito de acordar cedo com intenção é dizer a si mesmo: eu vou me encontrar antes que o mundo me defina. E esse encontro, quando feito com verdade, começa a integrar tudo o que foi rejeitado. A criança ferida, o adulto inseguro, o artista que foi calado, o guerreiro que foi reprimido, todos voltam à superfície. E tudo o que pedem é acolhimento. Jung chamava isso de individuação, o retorno à totalidade, o reconhecimento de que você não é só luz. E quando você para de se esquivar e coloca um diante do outro, algo mágico acontece, você começa a confiar em si, porque já não precisa esconder nada. Já não precisa fingir. Já não precisa se adaptar ao que esperam de você. Mas atenção, o milagre da manhã não é mágica, é um caminho. E como todo caminho, exige constância, paciência e entrega. Haverá dias em que você acordará disperso, outros em que não conseguirá silenciar a mente, e tudo bem. O milagre não está na perfeição, está na intenção. Está em escolher to do those days, voltar por center, reconstruir o vínculo com a sua própria alma. E também dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita se transforma. E talvez essa seja a chave. Aceitar o desconforto, aceitar o silêncio, aceitar o que emerge. Porque só quando você para de fugir, começa a se transformar. Acordar não precisa mais ser o começo da pressa. Pode ser o começo do reencontro. E se amanhã, só por amanhã, você decidir não correr, se você escolher começar o dia por você, e não pelas expectativas dos outros, esse é o ponto de virada, o momento silencioso em que você entende. Amanhã não é o começo do dia, é o começo de você mesmo. E se algo aqui tocou você, se uma parte sua despertou com essas palavras, escreva nos comentários: estou voltando para mim, porque esse simples gesto de consciência pode mudar tudo. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser inteiro. E esse milagre começa no instante em que você escolhe parar, respirar, sentir e voltar para casa, dentro de si.